Boa noite, doutora Tudo Elisete. Tudo bom? bom? Excelente noite. Querida, quero dizer aqui que é uma grande honra tê-la aqui conosco, viu? Oh, É um gratidão. motivo de grande alegria. Você é uma pessoa que eu acompanho já há muitos Que anos, bacana. né? Desde a época lá do doutor Laí Ribeiro, Opa! né? E eu quero dizer que, como eu estava dizendo aqui à audiência, que você é uma pessoa que tem revolucionado a tricologia no Brasil, trazendo esses conhecimentos maravilhosos, essas informações tão maravilhosas, desvendando mistérios, né, que estavam ocultos desde a fundação do mundo, não é Opa! verdade? E as pessoas às vezes não tinham ciência e você vem trazendo aí à tona. Eu quero dizer que você tem aqui na minha pessoa um grande admirador seu, tanto como profissional, como pessoa também, que eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, como cristã, pela fé que você tem, e Amém. agradecer realmente por ter atendido o nosso pedido e estar aqui tão gentilmente conosco aqui nessa noite. Talvez alguém aqui na nossa audiência não faça parte, não more no planeta Terra e de repente não conheça a doutora Elisete. A doutora Elisete, ela é uma médica que também é especialista em psicologia, né? Tem mais de 8.800 pacientes espalhados por todo o Brasil, alunos, nem sei quantos alunos que ela tem, e vai dizer a vocês que para nós é uma honra indizível tê-la aqui conosco hoje. Eu sei que ela é uma bazuca, né? Que ela é a primeira, já texto e vai embora. Eu vou ficar bem quietinho aqui no meu campo para não atrapalhá-la, né? E, doutora, simplesmente fica à vontade também. E eu quero, mais uma vez, deixar aqui essa gratidão por tê-la aqui conosco. É uma honra, realmente. Opa! Gratidão, Dodge. É tão gostoso, né, a gente falar do que a gente ama com pessoas que amam a mesma coisa que a gente ama, não é bacana isso? É Com muito bom, né? certeza. E Com essa certeza. nossa fissura pelo cabelo, né? E essa coisa de desvendar que o cabelo não é uma excelente área fora da medicina, na verdade é a pontinha do iceberg que vai ajudar a gente desvendar o que tem lá no fundo do poço do paciente, né? Então esse Com mundo certeza. é maravilhoso e a gente fica muito contente, né, nesses quase 30 anos, né, de tricologia, de mudar isso realmente, que ter essa equipe multidisciplinar, né, ter o tricologista, o terapeuta capilar falando na mesma linguagem, compartilhando os pacientes, porque eu costumo muito falar nos nossos cursos que a credibilidade que vocês passam para o paciente no dia a dia é muito grande. Eles respeitam a opinião de vocês, eles obedecem tudo aquilo que vocês falam, porque vocês é que estão no dia a dia lá, né, tratando o cabelo, cuidando do couro cabeludo, vendo as mudanças que ocorrem, né? Vocês são os primeiros a estar detectando pequenas mudanças de coloração, falhas, né? Alteração no crescimento capilar que às vezes a própria pessoa não consegue detectar. Então eu falo que a linha de frente maravilhosa aí que graças a vocês, ao trabalho maravilhoso que vocês prestam, vocês conseguem auxiliar precocemente todos esses pacientes e identificar, às vezes, patologias que iriam surgir daqui 8 a 20 anos. Então, é maravilhoso poder contar, né, com essa parceria aqui e a gente vê que dá certo, né, que juntos somos mais fortes, que ninguém rouba paciente de ninguém, a gente um encaminha para o outro, cada um fazendo a sua área, isso é perfeito, é o sonho de consumo de todo mundo, né? É verdade. E esse ponto eu tenho falado muito com os nossos ouvintes, justamente nesse sentido, porque a importância que esse profissional de beleza ele ter esse conhecimento, porque ele é a linha de frente, ele é a pessoa geralmente que tem esse primeiro contato e ninguém melhor do que ele para poder já detectar ali um problema e indicar aquela pessoa para um profissional competente, quer seja ele ou outra pessoa, para poder estar fazendo aquele serviço. Então, realmente, daí a importância do conhecimento da terapia capilar, o conhecimento da tricologia, esse conhecimento maravilhoso. O que, graças ao bom Deus, graças a pessoas como você e outros profissionais, esse conhecimento tem se propagado e tem se tornado realidade, né? E o mais importante, doutora, que eu vejo, que é algo que você tem contribuído muito para isso, é justamente sobre a efetividade dos tratamentos.
Sim. Porque antigamente as pessoas até tratavam-se esses problemas de miniaturização, de queda capilar ou de patologias do couro cabeludo, porém a recuperação ela era muito demorada. Né? Então muitas vezes um problema demorava-se 2 anos, 3 anos para ter uma melhora, muitas vezes voltava aquele problema, então aquela dificuldade. Eu vejo que esse campo, que você tem sido uma pioneira e estar abrindo esse campo para o grande público, isso tem dado uma velocidade na recuperação absurda. Então, problemas que demoravam 2 anos para ser resolvidos, você resolve em 4 meses, em 6 meses, você consegue ter um resultado ali efetivo. Então, realmente é uma gratidão muito grande a pessoas como você que tem dado essa contribuição para cada um de nós. E hoje nós vamos estar falando sobre a epigenética, né? Isso. A epigenética relacionada a essas questões das questões capilares, não é? E, inclusive, é muito comum as pessoas terem aquele parâmetro das alopecias, por exemplo, alopecia androgenética. Sim. E, na realidade, de androgenética não tem quase nada. Sim. Né? Não é verdade? Mas são padrões que as pessoas têm. Então, são concepções que nós vemos muitas vezes, reduz o tratamento. A alopecia androgenética, qual o tratamento? Minoxidil finasterida. Pronto, acabou, não tem mais nada. Não é? Às vezes a terapia capilar também, para reduzir apenas ao laser, alta frequência, argila essencial. Pronto, não tem mais nada. É um microagulhamento, alta frequência. E, na realidade, como você hoje vai expor aqui magnificamente, nós vemos que existe todo um universo de ferramentas, de opções de tratamento que vem a somar com esses, trazendo um resultado muito mais efetivo, não é verdade? Com certeza. E eu vou ficar aqui bem contigo, deixar você encaixar a primeira e a sexta e manda ver. Na verdade, né, Dodge, é exatamente isso que você está falando, né? Quando eu comecei a tratar cabelos em 1990 e poucos, né? Só faz pouquinho tempo, né? A gente brincava. Foi ontem, né? Isso. Né? E a gente falava exatamente isso que você comentou, que a gente praticamente tinha que casar com o paciente, porque o tratamento demorava tanto, né? Para surtir efeito. A média era 2 anos para o paciente começar a ver resultado. Aí até brincava, você tinha que casar com o paciente não te abandonar, porque quem que consegue ficar 2 anos fazendo um tratamento para esperar um resultado depois de 2 anos? Tem que ter muita confiança mesmo, é muito difícil. Desiste. E aí o que acontece? Por que acontecia isso? Porque é como você pegar uma obra, alguma construção e colocar na mão de um pedreiro. A obra vai sair? Vai, mas vai demorar 4 anos para sair, né? E quando a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, é exatamente você pegar uma obra e contratar. Você tem lá o gesseiro, pintor, eletricista, encanador, o vidraceiro, tem o mestre de obras, tem o arquiteto. E a mesma obra que demoraria 5 anos para ficar pronta, ela acaba ficando pronta em 6 meses. Então esse sinergismo, né, de tratamento que a gente consegue ver que acelera o resultado. Então, o que às vezes os pacientes têm dúvida, eu preciso esperar fazer meu tratamento com o médico para depois começar a fazer a terapia capilar? Não, você vai fazendo tudo junto, você vai ir passando no médico, vai passando com o dentista, vai fazendo os tratamentos capilares de desintoxicação, todos eles trabalhando em conjunto para que aquele cronograma de obras que deveria durar 6 anos consiga ser resolvido em 6 meses. Então, o segredo da divisão, da multiplicação é a divisão, não é assim, Dodge, que funciona? A gente tem que dividir, não é? E para a gente falar... E entendendo também que esse tratamento não é só tópico, ele é sistêmico, sim, né? Tem sim. que ser sistêmico, porque senão você não consegue ter uma efetividade. Exatamente. E é isso que muitas vezes os profissionais acabam não entendendo. Eles pensam que só a questão tópica já vai resolver, tal, e não é assim que funciona, né? Em alguns casos não vai ter uma progressão. Com certeza, assim, são vários casos, né? É como se o nosso fio de cabelo fosse as plantinhas e o nosso terreno biológico fosse a terra, o solo, o rio que irriga.
essas plantas. Então começa a dar alguma praga, alguma coisa em alguma planta, às vezes você vai lá, borrifa lá algum veneninho, alguma coisa e já resolve o problema. Então tem pacientes que realmente resolvem super bem a terapia capilar. Por quê? Porque muitas vezes é o shampoo que está usando que é inadequado, né? Tem a queda por quebra, por fratura, porque está usando a sequência de produtos erroneamente, está lavando de maneira errada, está prendendo de maneira errada, não está deixando circular, oxigenar. Se a mente for um fator local, o próprio tricologista consegue resolver beneficamente, ajusta a química correta, faz a terapia correta, usa argila para desintoxicar, faz a alta frequência para ativar a circulação, tira as toxinas, nutre ali o terreno biológico e consegue resolver. Aonde que tem que entrar o médico ou o profissional para tratar o aquário, o terreno biológico? Quando é feito todo esse processo que realmente funciona, é efetivo, eficaz, tanto que eu costumo falar, né, Dodge? Se não funcionasse, não existiria. Não é? Se fosse uma coisa que existe e funciona, só que funciona para todo mundo. Não, tem paciente que às vezes o problema é um problema sistêmico. Então, às vezes tem alterações hormonais, alterações nutricionais, toxinas, metais, parasitas, às vezes ele está tendo contato com uma água contaminada, tem vários fatores que é o que nós vamos falar, que são fatores internos. Então aí é aquele momento que o agricultor, né, ele vai lá e vê que por mais que ele esteja arando, adubando a terra, fazendo tudo certinho, colocando tudo, ele tem que chamar às vezes um engenheiro agrônomo para cuidar do solo, né, porque às vezes tem alguma coisa lá que não está dando certo. Então aí entra nessa parceria, o engenheiro agrônomo vai trabalhar junto, vai corrigir o solo, ele corrige lá o terreno e tudo vai bem. É essa parceria, mais ou menos para ficar lúdico, né, para as pessoas entenderem. E não nem só porque o engenheiro agrônomo vai cuidar do solo, o agricultor tem que parar de cuidar da planta, senão a planta morre. Então, né, não é exclusional. Então, tem que continuar realmente fazendo as terapias, fazendo os tratamentos, né, do terreno biológico externo e a gente vai investigando o interno. Não adianta parar de regar, de adubar, de cuidar, de podar a planta, porque a planta vai morrer. Então, é um conjunto, é um tratamento sinergismo, é um conjunto. E a gente falar de epigenética, né, Doge, é muito bacana porque foi uma mudança que nós vivemos, né? A gente que está nos 20 e poucos anos, né, Dodge, em cada perna, né? Olha que bacana. A gente achava, Dodge, que a genética era algo inexorável, como se fosse uma maldição que você herdava. Herdou uma maldição, né? Então, até 2003, não é muito tempo, né? 2003, achava-se que a gente herdava como se fosse um colar de pérolas. E esse colar de pérolas vinha lá com todos os genes da doença. E que independente do que a gente fizesse com esses genes, a gente ia ficar doente de qualquer jeito, tá? Isso na genética antes de 2003. O que aconteceu? Achava que a gente tinha 300 milhões de genes. Olha quanto gene. Um gene da hipertensão, o gene da diabetes, o gene da calvície, o gene do Alzheimer. E o que a gente tinha que fazer no máximo? O paciente chegar e falar assim, doutora, pede um teste genético para mim para ver qual doença que eu vou ter, né? Era como que se não desse para fazer nada. E a gente pedia o teste genético e o paciente falava, agora o que eu vou tomar de remédio para já começar a combater isso que eu vou ter? É como se fosse um carimbo, né, um atestado. Quando teve o Projeto Genoma ele surgiu no pós-guerra. Eles começaram a ver que os soldados que voltavam da guerra, às vezes 2, 3 soldados viviam no mesmo campo de batalha, eram submetidos às mesmas toxinas e um deles adoecia e o outro não. E eles começaram a acompanhar os filhos, os netos e os bisnetos e começaram a ver que às vezes um soldado chegava da guerra perfeito, sem sequela nenhuma, e o neto dele tinha uma manifestação pós-guerra, sem nunca ter ido na guerra.
E às vezes um soldado chegava da guerra todo machucado, com várias sequelas de guerra, e o neto nascia perfeito. Ou seja, existia uma correlação ao que se passava geneticamente da situação, problema que a pessoa enfrentava, conseguia passar para gerações. Eles começaram a estudar, então, essa influência dos fatores ambientais na saúde da pessoa e dos seus descendentes. E esse projeto Genoma terminou em 2003, foram muitos anos de estudo. E lá eles viram que a gente só herda 20 mil genes. É pouco, 20 a 25, dos 300 milhões, 20 a 25 mil genes, bem menos. E desses genes todos que nós herdamos, somente 2% desses genes eles não mudam. Eles ficam fixos. É aquele lá que assim, é genético e não tem cura, 2%. Que 98% desse nosso genoma, ele sofre influência de fatores ambientais. Então é como se esse nosso colarzinho de pérolas aqui, ele fosse um fio de eletricidade. E você herdasse um fio com 70% desse fio encapado, com aquela capinha, e 30% desencapado. E aí o que acontece? A gente tem dia a dia transcrição gênica. Vai o nosso RNA mensageiro, gruda no DNA, capta uma informação, manda para o ribossomo, para o complexo de Golgi e vira uma proteína. Ele só consegue grudar no fiozinho desencapado. Naquele pedacinho do fio que está encapado, magneticamente o RNA mensageiro não consegue grudar. Olha que interessante. Então, desses 20 mil genes, nós usamos dia a dia, eu para fazer todas as minhas funções vitais, você para fazer todas as suas funções vitais, nós usamos só 30% do nosso DNA. É muito pouco, né? 6 mil genes, quase nada. E como que acontece? Que eles começaram a ver que esse pedaço do DNA que está desencapado, ele vai depender do estado que ele esteja. Se o fio estiver desenferrujado, né? Se tiver a expressão gênica lá, antioxidado, com antioxidante, sobrando um elétron na última camada, na hora que o RNA mensageiro vai para o complexo de Golgi, para o ribossoma, ele vai expressar uma proteína da saúde. E que a mesma expressão gênica, o mesmo códon, a mesma sequência de 3 aminoácidos, né? Se ela estiver enferrujada, se ela estiver faltando um elétron na última camada, se ela estiver oxidada, o mesmo RNA mensageiro vai expressar uma proteína da doença. Eles viram, nossa, então quer dizer, o que muda não é o nosso DNA, é se ele está enferrujado, se ele está oxidado, ou se ele está desenferrujado. Meu Deus, então a mesma expressão gênica, eles começaram a ver que tem uma chance de dar saúde e 100 chances de dar doença. Olha que coisa! Que o que vai mudar não é a expressão gênica, é se você está dando tijolos para sua obra, que são realmente aquilo que o pedreiro está precisando, ou você está dando um material de construção que geneticamente não é o que seu pedreiro quer. Por exemplo, para ficar mais fácil de explicar, imagina que o seu projeto, seu DNA é uma planta de uma casa de praia e o meu DNA é uma planta de casa de montanha. Eu posso construir a minha casa de montanha com um monte de coisa de ferro. Eu posso fazer janela de ferro, eu posso fazer telhado, a estrutura de ferro, porque no campo praticamente ferro não enferruja. E a sua planta de casa, que é uma casa de praia, se eu construir ela com ferro, o que vai acontecer depois de um ano? Vai enferrujar. Ou seja, para você, o ferro não é um bom material de construção. Para mim, o ferro é um bom material de construção. Olha que engraçado, o problema não é o brócolis, o açúcar, o arroz, a laranja. Precisa ver se esse alimento para você é comida ou se para você é toxina.
se o seu projeto, né, o seu DNA entende que aquele material vai ser um bom material para construir todas as células do teu corpo, todos os seus órgãos, e cada expressão gênica vai construir um órgão, e esse órgão ele vai durar 3 a 7 anos. Olha isso. Então imagina, se você coloca um mau material de construção, você vai lá e fala, tá faltando tijolo, eu vou pegar um pedaço de papel higiênico amassado com água e vou colocar lá no lugar, não é? Ah, só uma busadinha, só hoje eu vou dar uma busadinha. Você vai pegar aquele tijolo que não é tijolo e ele vai ser usado para construir as suas células por 3 a 7 anos. Então, por 3 a 7 anos, às vezes sua membrana celular vai estar com um papel higiênico amassado, sua mitocôndria vai estar com papel higiênico amassado, você vai incorrer as consequências de ter esse material de construção que geneticamente não é compatível por 3 a 7 anos. Então eles viram que não é mais uma maldição genética, Dodi, não é uma coisa, eu nasci com esse DNA enferrujado, o que eu faço da minha vida? Estava conversando com uma família que eu estou atendendo agora, atendendo os pais e os 4 filhos. Fala, a gente deveria receber o teste genético junto com a placenta, porque aí a gente já sabia desde pequeno qual que seria o material de construção que é bom pra gente e qual que é ruim. E aí a gente simplesmente não evitaria aquilo que faz mal pra gente e teria contato com aquilo que faz bem. Por exemplo, se você soubesse que ferro pra você, tá? Eu tô fazendo uma suposição, tá? Que você é uma casa de praia, então a casa de praia não pode ter ferro, né? Se a gente fizer uma suposição que pra você ferro faz mal, você consumiria ferro? Não. Falar, eu vou querer um negócio que me dá saúde ou que me dá doença. Então, todo mundo normalmente tem contato com aquilo que faz mal para a saúde, não proposital, mas porque não sabe. Então, 98% do nosso DNA, ele vai sofrer influência desse material de construção, que geneticamente é compatível ou não é compatível. E aí que vem a chamada alopecia androgenética. De onde que vem isso? Né? Que as pessoas falam, alopecia androgenética, né? Então, o que que acontece? Deixa eu abrir aqui que eu abri a apresentação. Imagina que nós temos os órgãos mais vitais e os órgãos menos vitais. Aí o Dodi não sabe que o projeto da casa dele é para fazer uma casa na praia. Então, ele tem que usar o quê? Não pode usar gesso. Imagina você fazer sua casa de gesso na praia. Não vai dar muito certo. Você tem que usar tijolo. Não vai dar certo. Você concorda? Você imagina que você não vai poder usar nada de ferro, senão enferruja muito fácil. Você vai preferir madeira. Tanto que os barcos, as embarcações de madeira aí duram 100 anos, aí são perfeitas. Então, para você, tijolo faz bem, madeira faz bem, que são os principais materiais de construção. Se você, sem querer, não está consumindo essa quantidade, não, mas falam que comer ferro e comer gesso faz bem. Todo mundo tem que comer salada, todo mundo tem que comer verdura. E a sua casa é uma casa que não suporta isso. Aí você vai deixar de comer um alimento que geneticamente te faz bem e vai encher os seus tijolos com um papel higiênico amassado. Vai ter que fornecer tijolo para construir todos os seus órgãos. Cérebro, coração, rim, pulmão, intestino, todos os órgãos. Pele, cabelo e unha é tão vital assim? A gente morre se não tiver pele, cabelo e unha? Nem tanto, né? Vai ficar com a pele seca, cai cabelo, a gente continua vivo. Então o que o corpo faz? Ele vai tirar, né? Vai evitar que chegue tijolo para esses órgãos menos vitais para mandar para onde é mais vital. E aí começa a ter os problemas capilares. E aí, de acordo com aonde que o corpo vai priorizar, é que vai ter a falha do cabelo. Então, através dessa propedêutica, que eu falo que é meu propósito de vida, minha missão de vida, né? Que todos os tricologistas, todas as pessoas que trabalhem com cabelo tenham essa colinha que a gente fala. Todo mundo tinha que ter essa colinha lá debaixo da mesinha que atende o paciente, para saber. Aqui, ó, vocês têm que tirar foto, gente, todo mundo, ó.
Chegou seu cliente aqui, ó. Faltando... tem que tirar foto, ó. Faltando... Ô, doutora, oi. dentro desse assunto alimentar que você citou, por exemplo, eu tenho problemas com beterraba. Sim. Por isso que ao comer beterraba eu passo mal. Sim, é o ferro. Tá vendo? Por quê? Porque existem pessoas que geneticamente elas não se dão bem com pigmento vermelho, tá? O pigmento vermelho, ele é composto de chumbo, mercúrio e geneticamente é igual você precisar construir sua casa com ferro, né? É um alimento que para algumas pessoas é alimento, mas o pigmento vermelho para você seria o material de construção que não é compatível com você. Não que beterraba passa mal para a humanidade, mas para você te faz mal. E como que você descobriu isso, Dodge? O que você sentia quando você comia? Na verdade, quando eu comia beterraba, eu sentia o estômago muito pesado, sentia tipo um inchaço, parecia que caía um tijolo no estômago. Sim. Né? E eu pensava, mas o que eu estou comendo que está fazendo isso? Aí eu comecei a observar até que eu cheguei desconfiando da beterraba. E aí eu comi de propósito, fiquei observando sintomas e realmente era ela. Eu peguei e excluí da dieta, acabou o problema. Perfeito, ó. O Dodge fez perfeito o que a gente orienta para todo mundo. Isso não precisa vir na consulta, né? Você não precisou vir na consulta, você observou o seu corpo. Então, assim, um bom alimento é aquele que o seu corpo aceita bem. Você termina de comer o alimento, você sente leve, você sente bastante energia, sente o seu corpo quente, a sua ponta do nariz quente, sua mão quente, porque costumo falar, você vai abastecer um carro para andar menos com um carro para andar mais, para andar mais. Então, se você come o alimento, né? Aí você para no posto de gasolina, aí você termina de abastecer, seu carro anda menos, tem alguma coisa errada, né? Ou você colocou combustível errado, você concorda? Então, essa observação de como que o corpo se comporta depois é o mais importante. Tem paciente que pergunta assim, doutora, mas eu preciso fazer teste genético? Gastar R$2.200 para fazer teste genético? Você precisou fazer, Dodge? Não, todos os alergologistas, eles instituem esse teste antes mesmo de pedir exame de sangue, teste genético. Então, é o teste da supressão e da reintrodução, exatamente o que ele fez. Aí, qual alimento que me faz mal? Eu estou suspeitando desse, eu vou parar de comer. Parou de comer, melhorou. Geralmente a gente pede para ficar 2, 3 semanas sem comer o alimento. E aí depois você faz uma ingesta proposital, igual ele fez, igualzinho. Ele comeu e realmente ele passou mal. Falou, então é o teste da reintrodução. É o mais científico, não precisa gastar dinheiro com um teste de sangue, não precisa gastar dinheiro com teste genético. É o teste mais fidedigno, porque passa mal mesmo. Você não passou mal mesmo depois que você comeu? Passa mal. Porque o corpo fala, né, doutora? Isso. O corpo fala. Então, o problema é que as pessoas não ouvem o que o seu corpo está dizendo, mas se a pessoa prestar atenção, o corpo ele fala, ele reclama, ele te indica o que é bom, o que é ruim, tudo isso fica muito claro quando você aprende a observar o seu corpo. Né? Sim, exatamente. E é através dessas observações que a gente pode fazer a autoanálise. Eu gosto muito dessa história da autogestão. Porque se a gente não aprender a se cuidar, ninguém vai cuidar da gente tão bem quanto a gente mesmo, não é verdade? Então, o nosso propósito é isso, é ensinar o próprio paciente a se observar. E qual que é a importância do tricologista? Porque o tricologista, o terapeuta, ele tá vendo o paciente todo dia, toda semana, todo mês. Então, eu falo que uma coisa é você analisar uma foto, outra coisa é você analisar um filminho. Né? Você tira a foto de um passarinho, você não sabe se o passarinho está indo para cima, para baixo, para direita, para esquerda, você não sabe. Agora, se você vê um filminho do passarinho, você sabe se ele está indo para onde ele está indo. Então, muitas vezes o paciente chega para a gente, médico, fala, olha, meu cabelo está caindo, eu perdi muito cabelo. A pessoa tem um cabelo desse tamanho, você fala, nossa, será que é mesmo? Só que se ela tinha um cabelo desse tamanho e foi para esse, realmente caiu bastante. Então, quem consegue analisar essas pequenas mudanças, primeiro é o tricologista, é o terapeuta capilar que está lá olhando e vai fazer o quê? Uma comparação.
E esses locais onde começa a ter rarefação, às vezes o próprio paciente não enxerga, principalmente quando é aqui na coroinha, né? Ninguém costuma tirar foto assim, né? Tirar selfie assim de trás, assim, para ver, né? Então, geralmente, essa falha na coroinha aqui, quem mais faz o diagnóstico é o terapeuta. E é a área relacionada à tireoide, Dodi. Olha só que interessante. A área da tireoide, para que serve o hormônio tireoidiano? O tireoide, ele faz o aquecimento do corpo, ele faz a homeostase térmica. Então, quando a gente come um alimento, a gente está fazendo o quê? Está jogando aquele alimento na fogueira para virar energia. Então, se você come um alimento que geneticamente é compatível com você, você vai colocar gasolina no carro a gasolina, vai colocar óleo diesel no carro óleo diesel. E aí você vai conseguir manter a temperatura do corpo a 36,5, que é a homeostase térmica. Se você está comendo alimento geneticamente não compatível, quem que vai ter que trabalhar para mais? A tireoide. E ela começa em vez de trabalhar X por dia, ela tem que trabalhar 2X, 3X, 4X, 5X. E a gente costuma falar que os nossos órgãos, eles são que nem pastas de dentes. A gente herda várias pastas de dentes para nossa viagem de 120 anos, né? Que a gente vai viver 120 anos, se Deus quiser. E aí, você tem que usar um gominho por dia da pasta de dente para durar 120 anos. Se você começa a usar 2, 3, 4 gominhos por dia da pasta de dente, ela não vai acabar mais cedo? Então, se a tireoide tem que fazer o papel da termogênese, de esquentar o seu corpo, porque você está comendo um alimento geneticamente não compatível, ou, Dodi, muitas vezes a gente pega paciente que tem incompatibilidade ao frio. Você sabia que tem uma grande quantidade de pessoas que não pode comer comida gelada, beber água gelada, tomar choque térmico? São pessoas geneticamente sensíveis às proteínas do choque térmico. Depois, quem quiser procurar no Google, chama Headshot Proteins, proteínas do choque térmico. E para essas pessoas, o choque térmico, ele causa o quê? Uma desnaturação da proteína. É como se você pegasse uma proteína da pele, do cabelo e fritasse, igual um ovo frito, faz, né? Você desnatura, você destrói. Então, para essas pessoas que não suportam choque térmico, não são bons de choque térmico, quem tem que trabalhar para mais? A tireoide, coitado. Então, começou a sentir falha aqui nessa região, o que o terapeuta vai orientar o paciente? Olha, faça um teste da ponta do nariz, das suas mãos, dos seus pés, antes e depois de você comer. Tudo que você comer tem que ser uma digestão leve, acelerar seu metabolismo e aquecer seu corpo. Não beba água gelada, não coma comida gelada, tire os alimentos que são crus, porque dificilmente você vai conseguir aquecer um alimento cru. Meu avô comia salada de alface na sopa quente. E dava um jeito de comer salada quente, mas era o jeito dele, tá? Mas normalmente a salada ela é gelada. A temperatura de uma salada é em torno de 22 graus. Para chegar nos 36,5, quanto que a tireoide tem que trabalhar para fazer isso? Aí vai gastando. Aí começa a roubar hormônio, vitamina e mineral daqui para suplantar a energia da tireoide. Então essa é a dica. Então a pessoa que gosta daquela cerveja gelada, trincando, é problema. Sim, é o jeito de beber. Olha só, uma coisa é você fazer assim, glu, 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 glu. Isso é o choque térmico. Agora você saborear a cerveja, né? Você coloca na boca, saboreia o jeito. Dá tempo de aquecer o alimento progressivamente e não tem o choque térmico. O problema não é a temperatura, é o choque térmico. Você pode tomar sorvete? Pode. Você vai tomando devagar, saboreando. Eu falo que tem alguns alimentos que você pode comer rápido, mas a maioria deles você tem que fazer a digestão, começa na boca. Você tem que ter o contato do alimento com os dentes, com a saliva. Aí vai avisar lá para a pineal, olha, tá chegando um cálcio, um magnésio, um zinco. Ele vai falar, gente, abre as células para receber isso. Se a pessoa come muito rápido, você sabia, Dodi, que um dos maiores problemas que a gente tem hoje de
intolerância alimentar são que as pessoas comem muito rápido e às vezes nem respira direito. Não dá tempo de mastigar o alimento, de aquecer o alimento, e estômago não tem dente, fígado não tem dente, pâncreas não tem dente. Então o que não é feito aqui, não é feito lá embaixo. A mesma coisa da bebida. A bebida você tem que fazer o quê? Amigoterapia, não é assim que faz? Senta na mesa, conversa, vai bebendo, não é assim que tem que fazer? Devagar. Isso tem problema? Não tem problema. Agora faz assim, glu, 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 isso faz mal, é o choque térmico. Então essa é a grande vantagem. Quando a pessoa toma algo gelado de uma vez só, dói até a cabeça, né? Sim, por quê? Vasoconstrição, exatamente isso. O corpo, ele precisa manter a temperatura do corpo a 36,5. Cada meio grau que vai diminuindo a temperatura do corpo, o nosso metabolismo vai ficando 10, 50, 100 vezes mais lento. É igual quando você vai ligar o carro no inverno, que você fica assim, nhec, 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 nhec. Acontece a mesma coisa com o nosso metabolismo. E aí, o que o corpo faz para se defender desse choque térmico? Fecha os vasos. Se a pessoa já tem uma predisposição a infarto, a derrame, alguma coisa assim, ela pode ter até um evento. Tem uma colega minha, médica, cardiologista, que eles estavam num final de semana na casa dos pais, fazendo churrasco. O irmão dela, de 32 anos, jogando futebol no sol do meio-dia, suado, pulou na piscina gelada, ele teve um infarto fulminante. Ou seja, choque térmico é sério? É sério, a gente tem que tomar cuidado frente a isso. As pessoas não têm ideia disso, né? Do perigo do choque térmico. E não é todo mundo que é bom de choque térmico. Voltou? Deu uma travadinha na sua voz? Isso. Deu uma travada, nós paramos na parte que ele estava jogando futebol suado. Isso. E aí ele pulou na piscina gelada. Pulou na piscina gelada e teve um infarto fulminante, com 32 anos. Tá? Então você vê, não é todo mundo que pode tomar choque térmico. Então, muitas vezes também as pessoas vão fazer terapia capilar e dá aquela ducha gelada no final. E tem paciente que tem uma piora da queda. Ou vai fazer, por exemplo, argiloterapia e coloca na água gelada e deixa aquela argila gelar. E o paciente fala, olha, para mim piorou minha queda. Às vezes não é a argila, às vezes é a temperatura da argila, às vezes é a temperatura da água. Então a gente brinca que às vezes pequenos detalhes é que fazem grandes diferenças. Então é para se atentar a isso. E como que a gente vai saber? Presta atenção, né? Quando toma um banho quentinho, como é que fica depois? Quando toma um banho gelado, como é que fica depois? É aquilo que o Dodge falou, o maior termômetro do nosso corpo é a gente mesmo, a gente se analisar, observar. Então essa é a primeira dica, né? Pessoas que começam a ter falha aqui, um pouquinho mais para baixo, aqui nessa região, abaixo do redemoinho aqui, um pouquinho para baixo do redemoinho. Essa é a área do pâncreas, tá? Então, o que acontece desses pacientes? Para que serve o pâncreas, Dodge? Ele serve para queimar a glicose. Qual outra parte do corpo que ajuda na metabolização da glicose? A saliva. Você sabia que a saliva tem uma enzima chamada pitialina, ou amilase salivar. Ela começa a metabolizar o carboidrato na boca, tá? Agora, se a pessoa começa a engolir uma quantidade grande de carboidrato, nem mastiga direito, e o certo é aquilo que a avó ensinava, primeiro comer o salgado, depois comer o doce, tá? Por quê? Porque o salgado, principalmente a proteína, ela faz o quê? Ela faz o efeito tampão, ela dá uma forradinha no estômago. Quando você vai numa churrascaria, você não fica saciado por bastante tempo? Por muito tempo. Agora, quando você come um sanduíche, você come um doce, daqui meia hora você está com fome de novo. Por quê? Porque o tempo de metabolização da proteína, ela demora 2 horas para ser metabolizada. E o carboidrato, ele é metabolizado em 20 minutos. Aí é a mesma coisa. Muitos casos de diabetes são por quê? Porque gasta a pasta de dente do pâncreas
muito antes dos 120 anos. Come carboidrato em jejum. Então, o certo é sempre começar uma refeição pela proteína, pelo salgado. Ele vai dar uma tamponada, dar uma forradinha no estômago e depois joga o carboidrato por cima. O que, que vai acontecer? Em vez de você fazer o pâncreas trabalhar em 20 minutos, você vai fazer o pâncreas fazer o mesmo trabalho em 2 horas. Se eu te pedir, Dodi, atende essa cliente em 20 minutos. E se eu pedir para você atender ela em 2 horas, tem como sair o mesmo resultado? Não, né? Não dá. Não vai. É a mesma coisa. Então, quando você dá para o pâncreas 20 minutos para ele metabolizar todo aquele doce que você está comendo, o pâncreas tem que gastar mais pasta de dente do que ele consegue fazer devagar. E aí ele faz o que? Ele pega rapidamente aquele açúcar no sangue, joga e deposita na forma de gordura. E depois de 20 minutos a pessoa já está com fome de novo. Se ela come a proteína primeiro e depois come o carboidrato, o que acontece? Ela demora 2 horas para metabolizar esse açúcar. Quem que ajuda o pâncreas a metabolizar? As células musculares e o cérebro, que é justamente onde a gente quer ficar forte, né? Depois que come, quer que a energia vá para o músculo e para o cérebro. Então, depois que você come a sequência correta, você fica com energia para praticar atividade física, para memória, concentração, atenção, calma, paciência. Não fica com acúmulo de gordura, não fica com compulsão alimentar e você consegue poupar o seu pâncreas. Então essa é a dica que a gente dá, é a dica que vocês podem começar para dar para esses pacientes que começam a ter rarefação capilar e você vai perguntar, tem alguém na tua família que tem diabetes? Ai, minha mãe, minha avó, minha tia, todo mundo. Eu falei, então, começa a poupar seu pâncreas, porque a gente não tem uma varinha de condão plim-pim-pim para transformar o pâncreas numa fábrica da Colgate de pasta de dente. Não dá, gastou. Então é economizar. E essa gestão, né, descobrir qual órgão que é fraco, pessoas que têm tendência a hipotiroidismo, são famílias que são sensíveis a choque térmico. São as pessoas que têm que evitar banho gelado, comida gelada, água gelada, andar descalço, tomar golpe de vento, sair com o cabelo molhado. Pessoas com tendência a diabetes na família, são pessoas que têm o pâncreas mais fraco. Toda vez que ele estiver gastando mais energia, ele vai roubar daqui do cabelo para focar nele que é mais vital e começa a cair cabelo aqui. Então é fazer gestão, é não esperar ficar doente para depois remediar, né, Dodi? Que isso não adianta, não é? Então essa é outra dica. A terceira falha de cabelo, que às vezes é considerado genética, é nessa região aqui da coroa, né? Aquela alopécia em fita, ela pega aqui e vai aqui atrás. A quantidade de clientes que reclamam para você que o cabelo não cresce, bastante, né? Quantos por cento dos seus? Muitos. Por quê? Porque para crescer, a gente precisa o quê? O que eu preciso para uma planta crescer? Oxigênio, nutrientes, né? Circulação, igual uma floresta. Eu tenho que estar arando a terra para oxigenar, eu tenho que adubar a terra, ter bastante vitamina, eu tenho que ter um rio lá que mande água e tire as toxinas. Então, o nosso corpo, mesma coisa. E nós temos uma glândula no nosso corpo chamada glândula adrenal ou suprarrenal, que ela fica bem em cima do rim aqui, são 2 amêndoas assim em cima do rim. E essa glândula, ela começou a ser mais usada, né, mais estimulada dos últimos 10, 15 anos para cá. Por quê? Pensa no estilo de vida, Dodi, que sua avó, a minha avó tinha na nossa idade. Fazia tudo que a gente faz com a nossa idade? Imagina, esse horário já estava dormindo, não estava? Imagina, escrevia carta, punha no correio, aí esperava chegar, aí a outra amiga lia, escrevia carta, né? Se a gente não responde a mensagem no WhatsApp em 2 horas, todo mundo acha que você morreu agora, não é assim que funciona, né? Exatamente, então essa coisa do estresse crônico, da evolução tecnológica, né? Eu assisti uma palestra do Ricardo Amorim que falou isso, que a evolução tecnológica do ano 0 até o ano 2004
foi de 4,5%. E a evolução tecnológica de 2004 a 2019 foi 5,5%. Quer dizer, nós tivemos 2.004 anos para se adaptar a uma evolução de 4,5%. E menos de 15 anos para se adaptar a uma evolução de 5,5%. E qual que é a glândula que faz gestão de estresse? A suprarrenal. Essa glândula faz o quê? Estressa, acalma. Adrenalina, noradrenalina. Cortisol, DEA. Ela estressa, acalma. Vasodilata, vasocontrai. Tem problema a gente estressar? Não. Nosso corpo ele foi criado para ter estresse crônico. Só que tem que fazer estressa, acalma, estressa, acalma, estressa, acalma. O que acontece hoje? A gente não tem tempo de acalmar, ou a gente não se preocupa em acalmar. Então, qual que é a diferença da nossa medicina ocidental e da medicina oriental? Quando eu fui nesse congresso em março, os orientais falam que nós somos os ocidentais. Como que os ocidentais pensam? Não pode estressar, tá, Dodge? A partir de hoje, você me obedece, você não estressa mais, tá? Facinho, né? Tá? Facinho. Sossegado, tá? Não tem como, não tem. Na medicina oriental, o que eles explicam? Que tem que fazer gestão de estresse. O que é gestão de estresse? Imagina que o japonês ele convive com Nagasaki, Hiroshima, Fukushima, 78 vulcões em erupção ativos, mais de 250 terremotos anos e de vez em quando vem um tsunamizinho para ajudar, né? E eles são o povo mais longevo do mundo. Por quê? Porque eles fazem gestão de estresse. Então eles fazem luta, fazem tai chi chuan, eles fazem coisas que estressam, mas coisas que acalmam. E eles explicam assim, quanto mais você está estressado, mais você tem que fazer coisa que te acalma. A coisa que me acalma, Dodge, é a mesma coisa que te acalma? Às vezes não. Como que eu vou saber que é uma coisa que me acalma? É tudo aquilo que te faz suspirar. Por exemplo, o que me faz suspirar? Eu adoro correr, fazer corrida assim, na rua, tá? Eu corro todo dia 20, 30 minutos. Depois que eu termino, eu falo assim, ai, que delícia! Então, o que acontece? Meu cortisol estava assim, ali, equilibrou, tá? Outra coisa que eu adoro, que eu suspiro, café. O pessoal me dá café, ai, que delícia, faz assim, com o meu cérebro, né? Ele pega e ele abaixa o cortisol. São coisas pra mim, tô falando que pra mim faz abaixar cortisol, tá? Outra coisa que eu adoro, tomar banho, tá? Nossa, eu tomo banho, ai, que delícia, tomar banho, tá? Então, o que eu faço? Quanto mais estressante tá meu dia, mais eu corro, mais eu tomo café e mais eu tomo banho. É proporcional ao meu estresse. Quanto maior o estresse, maior o meu desestresse. E aí cada um vai achar aquilo que faz ele suspirar. Outra coisa que eu gosto, música clássica, entendeu? Cada um tem que achar um negócio que você fazer. O que você gosta de fazer assim que você suspira, Dodge? Pensa aí, um negócio. No meu caso, é comer chocolate, assistir um filmezinho bom e um bom banho também. Olha que legal. Você acha que é caro fazer isso? É caro? Não. Agora, você concorda que a gente não se dá o direito de fazer essas coisas quando a gente está estressado? Já percebeu isso? Né? Então, se a gente começar a prestar atenção e fazer gestão, qual que é o problema de você tomar 3 banhos quando você está estressado? Nenhum. Qual que é o problema de você comer 2 barras de chocolate 90% cacau durante o dia, quando você está estressado? Aí, ó que beleza. Qual que é o problema? Tem problema? Não. Para você, ele vai liberar o quê? Triptofano. Triptofano é o tijolo que vira serotonina. Então, é um vasodilatador. Você aumenta o cortisol, aumenta a serotonina. Olha que perfeito. Vaso contrai, vaso dilata. Vaso contrai. Isso não tem problema. É gestão. Quanto tempo você consegue ficar estressando e acalmando? 120 anos. Quanto tempo você aguenta estressar? Sei lá. Entendeu? Então, o grande problema da suprarrenal é que quando você só estressa, você vasoconstringe. É igual se tiver uma plantação e os castores fazem uma barragem e não deixa mais chegar o rio lá. O que acontece com as plantinhas?
murcha tudo, entendeu? Então você tem que fazer coisas que vasodilatam. Então o nosso cortisol é o hormônio do estresse. Para você, quando ele abaixa, você faz, ai, que delícia, você suspira. Então todo mundo prestando atenção no que faz suspirar. E quanto maior o estresse, maior as coisas que suspira. Outra coisa que a suprarrenal, ela precisa de sal. Por quê? Porque para fazer os hormônios, ela faz mineralocorticoides. Não precisa comer sal, mas pode fazer coisas que vão sal. Por exemplo, eu posso fazer uma argiloterapia e colocar um pouco de sal grosso. Eu posso fazer um escalda-pés. Eu posso pegar no meu banho, colocar uns grãozinhos de sal e tomar meu banho. Se eu tiver condições, eu posso fazer um banho de imersão, né? A gente prescreve muito aquele ofurô de chuveiro. Tem uns infláveis. Você já viu uns infláveis? Igual banheirinha de criança, piscininha de criança. Você coloca dentro do box, aí vai tomar banho, já coloca um punhado de sal grosso, já vai fazendo escaldapé. E aí no final do banho que encheu aquela banheirinha, fica lá um pouquinho assim, ó. Nossa, suprarrenal agradece, principalmente se for nessa região lombar aqui, tá? Se a suprarrenal ela tá cansada, o corpo começa a formar um colchim de proteção em volta dela, começa a formar aqueles pneuzinhos em volta da cintura, tá? Então é um sinal que a suprarrenal tá cansada. Então ou que a pessoa só tá estressando e não tá acalmando, ou ela não tá dando tijolo para suprarrenal, que é falta de sal, né? Então, só para você ter ideia, Dodge, eles deram palestras nesse congresso de anti-envelhecimento, falando que fisiologicamente nós precisamos de pausas para acalmar diárias. Então, todo dia você tem que se preocupar, o que eu fiz para mim hoje para eu suspirar? Então, de dia o cortisol aumenta, vai final do dia cortisol abaixa. Entendeu? Todos eles falaram de uma tacinha de vinho por volta das 6 horas da tarde. 60 palestrantes que deram aula falaram que a tacinha de vinho às 6 horas da tarde, ela ajuda a baixar o cortisol, é vasodilatador, e essa dose é uma dose anti-envelhecimento. Eles falam a tacinha, não a bodega, a tacinha, porque a dose, a grande dose do vinho é vasoconstritora. Então o álcool ele é interessante, numa pequena dose ele é anti-envelhecimento, anti-ferrugem, vasodilatador. Numa dose alta ele vira ferrugem, pró-oxidante, pró-envelhecimento e vasoconstritor. A gente brinca, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então são coisas gostosas. Imagina você chegar na tua casa agora, abre uma tacinha de vinho, pega uma azeitoninha, coloca uma musiquinha, faz o escaldapé, ó. Só de pensar o cortisol já baixa, ó. Por que a gente não pode fazer isso, né? E eles falaram muito isso, que o ocidental, o que ele costuma fazer? O ocidental, ele costuma não beber durante a semana, e final de semana que não tá estressado, enche a cara. Uma dose grande e de bebida gelada. Então é aquela dosezinha anti-envelhecimento, digestivo, para ajudar a baixar o cortisol, para fazer essa gestão de estresse. Isso é o verdadeiro anti-envelhecimento. Então é uma dica bacana, né? Então, porque tudo isso, o terapeuta não pode começar a falar? Aê! Voltamos! O tempo passou tão rápido que eu nem percebi. Quando eu vi aqui, faltavam 15 segundos para terminar. Doutora, e como eu te disse no encerramento da outra live, a vovó falava muito, né, do saúde da arruda. Tem também alguma coisa a ver com isso? Sim, porque ela faz parte da fitoterapia, né? Tudo que é bom, barato, funciona e cura, as pessoas costumam cair em descrédito pela indústria farmacêutica, né? Mas todos os medicamentos vêm da fitoterapia, né? Então, para você fazer, por exemplo, o Tamiflu, que é o antiviral, quando a pessoa está internada, eles tiram da erva doce, da camomila, do hortelã, tá lá, né? Só que eu não posso patentear algo da natureza, eu não posso chegar assim, a partir de hoje o hortelã é meu, não posso falar.
Então, para eu criar uma molécula, um remédio, que tem que ter patente, eu pego uma molécula do hortelã, eu mudo uma perna dele, ele vira similar, semelhante, eu patenteio ele e posso comercializar. Então, todos os remédios vêm da fitoterapia. Qual que é a grande vantagem, Doge, da fitoterapia? Quando as nossas plantas, elas têm um papel a gente chama de adaptógeno. O que é um adaptógeno? Por exemplo, a gente vai falar bastante quando falar da alopécia padrão androgenética, né? A gente vai falar justamente da finasterida, né? Que o pessoal usa bastante, e do salpameto, da serenoa repens, da cúrcuma, tá? Então, qual que é a diferença de um para outro? Um bloqueia uma enzima, né? É como se desse um cala-boca, né? Ele vai bloquear a enzima. Então, se a enzima ela tá alta, a finasterida ela vai abaixar, né? Diminuir o DHT. Se o DHT já tá normal, ela é burra, ela continua diminuindo o DHT. E se o DHT tá baixo, ela não tá nem aí, ela continua diminuindo. Então, o remédio, ele tem um efeito, ele faz assim, esse é inibidor da enzima tal. Não importa se a enzima tá alta, tá normal, tá baixa, ele vai lá e vai inibir. Isso é o remédio. O fitoterápico, da onde ele é extraído, ele tem um blend de substâncias que fazem essa gestão. Então, se a enzima tá alta, ele normaliza. Se tá normal, não faz nada. Se tá baixo, ele eleva, ele consegue fazer essa gestão. Só que ninguém pode patentear uma arruda, um hortelã, um capim-limão, então acaba caindo muito em descrédito. Eles falam assim, não é cientificamente comprovado. Na verdade, se você fosse dono de uma indústria farmacêutica, você tem que pagar os cientistas para publicar artigos científicos de algo que você quer vender. Você não pode vender, não pode patentear um hortelã, então não vai ter muitos artigos científicos estudando coisas na natureza que não podem ser patenteadas. Eles vão dar preferência para investir em coisas que são patenteadas. Só que se sua avó já usava, sua bisavó já usava, sua tataravó usava, a fitoterapia, existem relatos bíblicos, né? Por exemplo, cravo, canela, gengibre fazem parte dos óleos essenciais que são queimados dentro do tabernáculo. Olha que bacana, tá? Para purificar o ambiente, para o sumo sacerdote poder chegar na presença de Deus purificado. Ó, você vê que tem quantos mil anos, né? A beladona, por exemplo, que é uma planta, ela é usada como óleo de unção para ungir os enfermos, né? Então, se não matou ninguém até hoje, não vai matar, né? Eu adoro essas coisas que não... Folha de figo, né? Sim, eles eram usados para fazer emplastos para tratar feridas, né? Então, a gente tem que trazer de volta isso. Eu acho fantástico que a fitoterapia, a aromaterapia, ele é de prescrição popular. Então, que dá para a gente fazer a autogestão ou autotratamento. Eu não sou contra remédio, eu prescrevo alopatia, tudo mais. Você começa a matar uma baratinha com a chinelada. Aí, se não funcionar, aí você vai até precisar usar a bomba atômica. Você não vai matar logo a baratinha com a bomba atômica. Você concorda comigo? Né? Então, essas dicas que eu dou é justamente para o terapeuta, para o público que está assistindo, que vai fazer o autoanálise. Ele não pode tomar um banho com sal? Ele não pode fazer gestão do estresse? Ele não é verdade? São coisas que não têm efeito colateral. A gente brinca que se não puder ajudar, pelo menos não atrapalha, né? Fez uma tentativa. Aí, se persistir, aí vai ter que fazer uma análise mais aprofundada, às vezes fazer uma reposição hormonal, tudo mais aí, mas pelo menos essa triagem, a gente já consegue adiantar muito o expediente do paciente. Isso ajuda muito. Então, esse que é o nosso propósito. Você falou sobre o escaldapés, sal grosso. O sal refinado não tem o mesmo efeito? Então, na verdade, sabe para que serve o sal no escaldapé, Dodge? Ele serve para fazer osmose. Sabe quando a gente entra no mar que sai tudo enrugado?
É esse o propósito. Então tem nossos vasos linfáticos ali passando cheio de sujeira e a gente tem que estar com os pés no meio mais hiperosmolar, mais que tenha mais osmose para poder puxar essas toxinas dos linfáticos para ali. Então, assim, o sal, normalmente o sal refinado é só cloro e sódio, cloreto de sódio. Então, ele só tem 2 minerais, ele não faz muita osmose. O sal integral, aquele sal de churrasco, sabe? Aí a gente pode usar ele, bater ele no liquidificador e usar uma colher de sopa, geralmente é uma medida lá, ele dilui bem e consegue fazer essa osmose, funciona super bem. Aí estão perguntando, a Estela está perguntando se o escalda-pés interfere na pressão arterial. Pelo contrário, né? Tem muitos pacientes que não conseguem controlar a hipertensão, né? Tem até um videozinho meu de hipertensão que eu oriento, você que já faz o tratamento de hipertensão e sua pressão não consegue controlar, uma das coisas é fazer justamente escalda-pé, porque o escalda-pé ele vai ajudar a limpar os vasos linfáticos. Então, para o sangue, para o coração conseguir bombar, o retorno venoso vai estar melhor, né? Eu costumo explicar, é como se fosse um congestionamento. Aí, a pressão arterial é um congestionamento. O que você tem que fazer? Não adianta forçar a pressão, você tem que ir lá nos carros da frente e falar, ó, anda aqui, né? Desobstruir para o negócio fluir. Então, você melhora o retorno venoso, você melhora a vasodilatação e o coração consegue bombar melhor. Se você está todo obstruído e força a circulação, você transforma o congestionamento num engarrafamento. Aí bate tudo e é onde dão as cacas, né? Então, isso ajuda bastante. Não adianta excesso de vitamina. Outra coisa que as pessoas ficam assim, não, vamos tomar um monte de vitamina que o que a gente não usa sai na urina. Não é assim, não. Uma vitamina, ela ocupa o receptor da outra vitamina. Isso a gente chama de inibição competitiva. Então, você toma o excesso de zinco, o zinco compete com o magnésio. Aí você começa a ficar com falta de magnésio, porque o zinco tá lá, igual brincar de Pix, lembra, né, Dodi, que a gente brincava? Pix, né? Acontece igual, brincar de Pix, você vai lá e tampa todos os receptores, e aí aquela vitamina também que você tá precisando, você acaba entupindo o receptor. Inclusive, Dodi, o que eles falaram das hipervitaminoses, a maior hoje hipervitaminose no mundo é de zinco, sabia? Hiper, porque onde você vai, você coloca lá, enriquecido com, não é assim? Tudo tem zinco, tá? E nem todo mundo precisa de zinco, as pessoas ficam se entupindo de zinco, Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, fica se entupindo de coisa que não precisa, né? Então, é isso que a gente tava falando. Perguntaram se pode se colocar iodo também no escalda-pés e se pode ser o sal rosa do Himalaia. Pode sim, na temperatura geralmente até 40 graus, porque a nosso corpo, você vê que o máximo da nossa febre é até 40 graus. Então geralmente é uma água assim entre 38 e 40 graus, você deixa 20 minutinhos lá, coloca uma garrafa térmica do lado assim para você ir mantendo, né, a temperatura nessa em torno de 38, 40 graus e um punhado de sal, pode ser o sal, é que o sal rosa fica caro, né? Porque é o que eu falo, um bom tratamento é aquele que você consegue fazer a periodicidade. Então o ideal agora nesse inverno, Dodi, é você poder fazer escalda-pé 5 vezes por semana. Aí quanto que você vai gastar de sal rosa, né? Se for ver, agora o sal de churrasco, né, fica mais fácil. Então eu me preocupo muito também, Dodi, com a perpetuidade, né? Não adianta um tratamento assim, ó, Dodi, você pega, gasta todo o seu dinheiro, vai até a lua e volta. Quantas vezes você vai conseguir fazer isso? No máximo uma vez, né? Agora a gente vai envelhecendo, vai enferrujando, vai vivendo e tem que se cuidando, né? Tudo é gerúndio. Então você tem que fazer tratamentos que são simples, rápidos, baratos, eficazes e que você inclua no sua diária, prática diária, para você ir se cuidando. Não é assim, agora já tô curado, não tem isso. É o tempo todo, você acordando os genes da saúde, adormecendo os genes da doença, acordando os genes da saúde, adormecendo os genes da doença. É prática diária fazer isso.
E aí, aproveitando o gancho, Dodi, para a gente falar dessa alopécia frontal, ó. Você não tem pego bastante hoje? Bastante paciente com alopécia frontal aqui, ó, tá? Então, por quê? Olha só, você vai me dar razão, se não aumentou bastante isso. Antigamente, você que trabalha nessa área da tricologia, não tinha tanto shampoo gosmento e perolado. Você concorda que hoje não tinha, não é verdade? Eram shampoos mais fluidos e mais translúcidos, não era? Sim. Não é? Era mais comum. Hoje, para você achar um shampoo translúcido, ó, não é? É muito... Maioria perolado. Maioria perolado. Outra coisa, você que está na área há muitos anos, lembra que na nossa época, né, que a gente é jovem, né, shampoo depois de um tempo fedia, ficava fedido? Ficava fedido. Não é? Quando que você pegou um shampoo que ficou fedido hoje, de verdade? Não existe. Por quê? Corante, conservante, acidulante, estarante, anti, para não estragar, não é isso? Uma das principais coisas que a indústria utiliza é o alumínio. O alumínio é um excelente anti, entendeu? Bactericida, viricida, fungicida, conservante, estabilizante e brilhante, né? E o público adora coisas brilhantes. Às vezes eu atendo criancinhas que essa tia faz uma coisa bem brilhante para mim. Eles adoram brilhante, né? Então é papel alumínio amassado. Todo mundo faz mal perolado? Não, mas existem pessoas que geneticamente têm incompatibilidade ao alumínio, tá? Então, shampoo hoje tem alumínio, a maquiagem, antigamente tinha maquiagem perolada, lembra? Não tinha quase, né? Era tudo mais assim opaco, esse negócio do perolado é de uns 10, 15 anos pra cá, mais ou menos? Sim, por uns 15 anos. 15 anos pra cá. Então, o que é o perolado da maquiagem? Papel de alumínio, né? Essas bases, esses pancakes perolados, antes não era esse perolado, né? Ele era opaco. Então tudo isso é alumínio. Aí, imagina assim, o alumínio, ele é um excelente obstrutor de glândulas sudoríparas. Tanto que a gente usa o quê de desodorante? Alumínio. Alumínio, tá o quê? Para entupir as glândulas sudoríparas, tá? Se você começa a usar muito alumínio na maquiagem, muito alumínio no shampoo, o que começa a acontecer? Obstruir ósseo folicular. Só que os nossos vasos sanguíneos têm dois rios. Tem um rio que vem aqui do dente e sobe, e tem um rio que vem aqui para trás e desce. Essa aqui, ele depende da vascularização tanto do dente, quanto aqui ele é o fim de linha dos dois rios. Então, todas as vezes que começa a entupir, aonde que para a sujeira? Na curva do rio, não é? Aqui é tipo a curva do rio, é onde começa a entupir primeiro, tem os vasinhos mais finos. Então, 100% dos casos hoje que a gente atende de alopécia frontal é a pessoa que usa muita coisa, panela de alumínio, cosmético de alumínio, shampoo de alumínio, alumínio de alumínio, material odontológico de alumínio, né, aquelas metálicos, né, e também excesso de fibra, tá? Que a história da fibra é a mesma coisa. Antigamente a gente se entupia de fibra, assim, de verdade. Não tinha esse negócio de integral. Quando você era criança, você comia arroz integral? Nem existia essa... Nem tinha. Você concorda que nem tinha? Não tinha. Da década de 80 para cá, virou um negócio doido, assim. Precisa se entupir de fibra. Se entupir de fibra. Agora, o que acontece? O que é a fibra? A fibra de tudo faz mal? A fibra, ela é um pré-biótico. A gente tem dentro do nosso intestino os nossos lactobacilos, que são os nossos bichinhos do bem lá, tá? Que eles vão ter que ajudar no processo digestivo e no processo de limpeza do intestino. Aí, imagina que as fibras são, que esses lactobacilos sejam tipo os cavalinhos, assim, tá? E as fibras sejam o feno, tá? A comidinha pro cavalinho, tá? Se você dá a quantidade certa, você tá alimentando o cavalinho vai ficar feliz com você. Se você joga um caminhão de feno, você mata o cavalo. Você entendeu? Então, o que acontece? É a mesma coisa, excesso de fibra, excesso de casca, de fibra, de bagaço, de integral. As pessoas estão matando os lactobacilos dentro delas.
Entendeu? Então fica causando uma disbiose intestinal pelo excesso de fibras, tá? Outra coisa, imagina que um cano da tua casa, ele tá entupido por um monte de bagaço. Como que você desentope? Colocando mais bagaço no tanque ou jogando água? Com água, né? Com água. Geralmente quem tá com o intestino preso, o que que mandam fazer? Comer fibra. Comer fibra. Todo mundo já se entope de fibra. Às vezes tá entupido ali, tá entupido. E aí você vai lá e taca mais fibra ainda, não é assim? Mais fibra, mais fibra. E a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, um dos problemas hoje, fala a verdade, Dadi, você se lembra de beber água? Eu tenho dificuldade, de verdade, de lembrar de beber água, não é? Eu deixo do meu lado aqui, ó, para não esquecer. Para não esquecer, senão esquece. Você concorda? Então, o que acontece? É muito mais fácil as pessoas estarem esquecendo de beber água do que esquecer de comer fibra. Porque toda refeição tem um monte de fibra, linhaça. Na nossa época tinha esse negócio de linhaça, chia, amaranto, granola, tinha nada disso. E a pessoa acorda de manhã e come um monte de fibra, na hora do almoço come fibra e não bebe água. E aí o negócio vai, o intestino trava, vai falar, não toma mais, come mais fibra. E aí chega a dar obstrução, não só intestinal, mas esse excesso de fibra começa a aumentar a viscosidade sanguínea. O sangue começa a ficar mais grosso e começa a entupir os vasinhos. Então, a fibrose frontal está ligada ao excesso de fibra, ao excesso de alumínio e geralmente a foco dental. Porque, de verdade, a nossa cultura, ela inclui a saúde bucal como saúde? De verdade, Dodi? Não tem. Essa coisa de visite o seu dentista regularmente. O povo brasileiro não visita só quando dói? De verdade. É só quando dói. Não é assim que acontece? Tem que esperar o dente doer para ir no dentista. Entendeu? E o grande problema é que quando o dente está doendo, o negócio já tá lá. Então, qual que é a dica? Se você vai passar o fio dental e sai sanguinho no fio dental, você pode estar com uma periodontite. Tá? Periodontite é acúmulo de placa bacteriana, entendeu? Essas coisas que a gente tem que fazer limpeza, igual a gente troca filtro do carro, né? Abastece, a mesma coisa, tem que fazer também, tem que fazer aquela limpeza profunda no dentista, que a escova não consegue fazer. Então tem que ir, e aí o que acontece? Começa a acumular um monte de bactéria aqui na região da boca, né? E aí fecha esses vasos para as bactérias não fazer esse titur. Então junta a bactéria do dente com alumínio com fibra. Pronto, alopécia frontal fibrosante. Então todo o terapeuta não pode orientar essas pacientes, ó, vai lá no seu dentista para fazer uma limpeza, tá? Principalmente senhora de idade que tem aquelas próteses, né? As próteses dentárias, elas foram uma bênção ou foram uma maldição? A bênção, por quê? Porque antigamente esse negócio de dentadura, de tira, põe no copo, machuca. Só que maldição, não consegue ficar limpando dentro a gengiva e o pino. É uma limpeza mais profunda. Então, quem tem implante tem que ir no dentista de 3 em 3 meses. É paciência. A gente não consegue fazer aquela limpeza profunda. Começa a acumular um monte de coisa. Então, dá para pedir para as pacientinhas ir no dentista, avaliar como que tá, parar de usar tudo que é perolado, tudo que é gororobento e diminuir, faz uma prova de 3 semanas, tira fibra, casca, bagaço, casca de fruta, casca de grão, verdura, coa tudo, né? E ver como é que funciona. Se começou a melhorar, pode repilar, muitos casos repilam, aí vai fazer terapia capilar, e aí o negócio funciona. É uma boa dica, não é? Doutora, é isso que eu ia perguntar para você com relação à frontal fibrosante, se você tem visto muitos casos de reversão. Sim, mas 100% tem que tratar foco dental. Enquanto não trata o foco dental, imagina assim, ó, se a gente fosse Deus e pudesse tomar conta de todas as funções do nosso corpo. Se você está com uma microinfecção no teu dente, você deixaria dilatar o vaso para essa bactéria chegar até seu cérebro? De jeito nenhum.
Nunca. Então, enquanto tiver uma microinflamação, uma microinfecção aqui, vai manter esse vaso fechado. Aí você fica arando a terra, adubando a terra, e os castores fizeram barragem lá no rio e não está chegando água. Aí não tem jeito mesmo. E às vezes, Dodi, o que acontece? Aquela análise com olho mesmo. Meu sogro foi cirurgião dentista. Antigamente usava o olho e espelhinho. Hoje não é suficiente. Hoje tem que ter câmera, tem que ter microscópio. Então, às vezes, vai num dentista aqueles mais convencionais, que faz aquele exame com olho, eu costumo falar, evoluiu na área da odontologia, fazer exame do dente com olho, olhar com o espelhinho lá, não tem nada. É igual você colher uma amostra de sangue, olhar assim e falar, ah, não, tá bom o seu sangue. É a mesma coisa, você concorda? Tem que analisar no microscópio para poder ver se tem as coisas. Então, é a mesma coisa. Tem que fazer uma análise, tem que ver a viabilidade dos canais, tem que passar... Enquanto tiver foco dental, não repila, tá? Isso e às vezes passa por um dentista e diz, é só uma coisinha que você tem aí, isso não vai fazer mal. Não vai fazer mal pro dente, mas pro cabelo da pessoa tá fazendo, tá? Aí perguntaram, ó, se é bom usar Lugol no escaldapé, tá? Vai depender da pessoa. Tem gente que... O que eu acho bacana de usar Lugol assim no escaldapé, no shampoo, né? É que se o seu corpo estiver precisando, ele absorve. Se não estiver precisando, não absorve. Quando você toma Lugol, aí já não tem jeito. Você força seu corpo a absorver. Aí se você não estiver precisando, você está causando uma hipervitaminose. Por isso que eu gosto muito mais de jogar no shampoo, no condicionador, fazer escaldapés, e aí funciona. Aí até perguntaram, dá para matar parasitas pelo escaldapés? A avó fazia, não fazia escaldapé com arruda, não fazia? Agora o que acontece? Para você matar parasita, Dodi, o que acontece? A gente tem que acertar a alimentação, que é que nem eu contei da história do feno para matar o cavalinho, que são os lactobacilos. Então faz de conta que o seu corpo, ele precisa de um X de fibra. Tem gente que precisa de 10x de fibra, o seu precisa de X. Aí você está comendo muita fibra. Aí essa fibra está matando os seus lactobacilos, que são os seus bichinhos do bem. Aí o que acontece? Onde não tem bichinho do bem, vem o bichinho do mal, não é assim que funciona, né? O parasita, ele vai lá para morar no lugar onde tem comidinha para ele. Então tá excesso de fibra, não tem lactobacilos. O parasita vai lá para consumir aquele excesso de fibras que o seu corpo não consegue metabolizar. Adianta só fazer escaldapé ou tem que também acertar a alimentação? Tem que acertar a alimentação, senão você mata o bicho volta, mata o bicho volta. Então isso é muito importante, né? São as dicas, né? Outra falha, Dodi, que é muito confundida com a alopécia androgenética, é essa rarefação difusa. Sabe quando tem aquela perda difusa do cabelo? Principalmente em senhorinha, não é? Não tem as senhorinhas que tem aquela perda, né? É o que mais apresenta. Então, essa região é a região da pineal, que é a glândula do sono, tá? Só para vocês verem a importância da pineal, nesse último congresso, a palestra do presidente do congresso, que é a palestra mais importante do congresso, né? Então no congresso vai um monte de salas, tem um monte de palestra, e a palestra final abre todas as salas, vira uma sala só, e o presidente vai falar para todo mundo. Ele ficou 2h30 falando sobre a luz, a pineal, o sono e a melatonina. Que ele falou que o adoecimento dele, pelos últimos 60 anos de estudo dele, é causado pela luz artificial, luz branca no olho à noite. Olha só que interessante. Por quê? Porque nós nascemos para estar de dia no claro, de noite no escuro. De dia fora da caverna, de noite dentro da caverna. Isso é fisiologia, tá? E aí o que acontece? Como que o nosso corpo vai saber se é de dia ou se é de noite? Pela luz que entra nos nossos olhos e vai chegar lá na pineal. Aí a pineal vai falar, é dia, é noite, faz isso, faz aquilo. Aí de acordo com o horário do dia, que ela vai falar, agora é horário do coração, agora é horário do fígado, agora é horário do pulmão. Olha que importância isso.
E nesses últimos 14, 15 anos, o que a gente começou a fazer com isso? Ó, nada, né? Então, o que a gente faz? Às vezes de dia, deixa a sala toda escura e de noite fica com a luz no olho. Então ele explicou, não adianta mais jogar uma bomba atômica, explodir todas as lâmpadas, os celulares, os computadores. O que a gente tem que fazer? Se preocupar com isso, fazer gestão. Então de dia, quanto mais claro tiver o seu ambiente, melhor, para o seu corpo entender que é dia. De noite, a partir das 6 horas da tarde, o que é o ideal? Apagar essas luzes que estão em cima, que parece o seu pineal vai achar que é o sol a pico. E acender abajur. O abajur não parece o crepúsculo, o pôr do sol, aquela luz amarela? Começa a ligar abajur, né? Abaixa a luminosidade do celular, abaixa a luminosidade do computador, vai assistir um filme, abaixa a luminosidade da televisão, para ir imitando o pôr do sol. Dormir com tampão ocular, né? Porque aquela luzinha lá da televisão, pra gente às vezes não aparece nada, mas o certo era o homem das cavernas dormir dentro da caverna. Dentro da caverna tinha um fiozinho de luz? Não tinha. Então a gente não pode ter fiozinho de luz nenhum. Então usar aquele, meu filho fala que é o óculos de rico, sabe o óculos de rico? Aquele, né? Tampa o olho ali, que é importante. Se dorme no lugar que tem barulho, usar tampão auricular, custa R$10 aquele negócio, aquela borrachinha ali, né? Tampão auricular, tampão ocular, para você poder. E a importância, Dodi, de você, antes de dormir, você aquecer o corpo. Então, muita gente tem insônia, por quê? Porque não se liga ar condicionado ou ventilador à noite, não se cobre direito, não se agasalha direito. E o que acontece com o nosso metabolismo de noite? Ele vai caindo. Só que ele tem que chegar no máximo, no mínimo, quer dizer, a 36,5. A temperatura 36,5. Abaixo disso é hipotermia. Então, se a pessoa jantou uma comida gelada, um prato de salada, bebeu uma jarra de suco gelado, tomou banho, saiu com o cabelo molhado, tomou golpe de vento, andou descalço pela casa, colocou um pijama curto, ligou o ar condicionado, ela vai acordar no meio da noite por hipotermia. Aí fala que tem insônia. Porque se não acorda, o corpo para de funcionar. Então, é uma defesa do corpo acordar à noite para voltar e se aquecer. Então, fazer escaldapé antes de dormir, tomar uma xícara de chá quente, tomar um prato de sopa quente, se agasalhar. Ele falou, é preferível você suar à noite, ter suadouro à noite, do que passar frio à noite. Tá? Então isso é a grande dica. E os cabelitos voltam tudo. Você melhorando a qualidade do sono, o sono ele faz tipo a Disney. A gente não vê a Disney sendo reformada durante o dia. A Disney ela é reformada de noite. Então o nosso sono ele serve para fazer a reforma do nosso corpo. Tudo aquilo que foi quebrado, estragado durante o dia, vai lá, conserta de noite. Então a importância do sono reparador. Então, se não tem esse sono, ele associa várias patologias, desde problemas hormonais, problemas neurológicos, Alzheimer, demência e aos cânceres. Eles falam que o câncer hoje, para ele, pode provar que é causado pela falta do sono e pela luz ocular noturna. Porque de noite a gente deveria estar limpando todas as células tumorais do corpo. E se você não coloca a escuridão de noite, você deixa de limpar essas células potencialmente cancerígenas. Aí elas se instalam e viram a tumoração. Então olha que fácil, é uma dica super fácil isso, não é uma dica super fácil? Super fácil. Bom, pessoal, detalhe, a doutora falou um chazinho quente para dormir, ela não falou leite quente, tá? Chá quente. Mas você sabe, Dodi, que pode ser o leite de coco, o leite de amêndoas, não é? Sim, é. Até falei pra minha irmã esses dias, ela falou assim, ai, mas os meus meninos toda vez que toma leite dá dor de barriga, não sei o que. Eu falei, então, o problema é que a gente, nós dois jovens, né, a gente jovem, né, a gente tomou leite, né, leite da vaca, tá? O pessoal da década de 80 pra cá toma coiso, né? Porque hoje 3% do leite é leite, o resto é coiso naquela caixinha. Então, o leite de verdade é aquele da vaquinha
Que chega no final do dia, você ia também comprar aquele saquinho de leite para sua mãe, quando você era criança? Eu comprava o saquinho de leite. Aí a gente fervia, garrafinha. O rapaz entregava Isso. Colocava na garrafa. Na garrafa, aí tinha que ferver, lembra? A gente fervia o leite, né? Tinha que ficar olhando se o leite não derramava, lembra que era assim, né? Aí tirava aquela nata de cima para fazer biscoitinho de nata, não era assim que a gente fazia? E muitas vezes no final do dia o leite tava, virava requeijão, coalhado, não era assim? Não durava às vezes um dia, não era assim? Entendeu? Como que um negócio desse que a gente tinha que deixar na geladeira e mesmo assim consegue ficar numa garrafinha fora da geladeira 6 meses, né? Ou numa latinha lá, sei lá quanto tempo. Então, o problema hoje que as crianças estão tendo de intolerância ao leite não é muitas vezes o leite, é o alumínio. A nossa lá, colaboradora, ela tinha um filhinho, tem um filhinho, que ele vivia pro hospital desde que nasceu, com febre a esclarecer, dava febre, ela tinha que correr no hospital, porque passava de 40 graus e virava esse menino de um lado pro outro, de lado pro outro, ninguém descobriu que esse menino tinha. Aí quando ela veio trabalhar aqui na clínica, a primeira semana ela contou, eu falei, traz o menino pra gente ver, assim de alumínio no menino, porque usava o leite de latinha. Aí que ela fez, trocou todas as panelas de alumínio dele, tirou o leite, trocou pelo leite de garrafinha, aquele leite Xandô. Nunca mais o menino foi para o hospital. Quer dizer, o problema não era o leite, era o alumínio do leite. Então, muitas vezes as intolerâncias alimentares, elas não são causadas pelo alimento, mas pelo coiso que está no alimento, né? O coiso, sabe os coisos? Os coisos que tem no alimento, né? Mesma coisa em relação ao trigo, né? O trigo que a gente comia quando era criança, lembra daquele pãozinho da padaria que a gente comia? Sim. Não sei, eu ia na padaria de bicicleta para minha mãe comprar o saquinho de leite e o pão. Aí eu lembro que tinha que chegar rápido em casa, porque senão o pão ficava duro, não era assim? Isso. Rápido, então eu tinha que comer rápido, senão ficava duro. Depois que ficava duro, o que tinha que fazer? Ou fazia farinha de rosca, não era assim? Tinha que ralar para fazer farinha de rosca, né? Ou torrar, ou dar pro pato. Lembra? A gente dava pro pato também? Dava pro pato, né? Não adiantava esquentar, dá pra galinha. Não adiantava esquentar o pão para voltar a ficar molinho. Ele não voltava a ficar molinho, né? Esse era o pão. É o pão de Jesus Cristo, aquele pão duro, que você taca na cabeça de alguém, a pessoa tem um TCE, entendeu? Isso é pão, isso é trigo. O que eles colocam hoje para o pão virar uma goma, entendeu? Essas substâncias, brometo, bromato, fermento, né? É o que vai modificando esse trigo e fazendo com que ele tenha 400% mais glúten do que o pãozinho que a gente comia. Então, a quantidade de glúten que tem num pãozinho francês hoje equivale a gente comer 400 pãezinhos que a gente comia na infância para ter a mesma quantidade de glúten que tem nesse pão gororobento, que às vezes você coloca lá no forninho e usa uma semana. Ele, nossa, olha como fica torradinho, né? É esquisito esse negócio que fica uma semana, né? Tudo que fica uma semana é esquisito, entendeu? Aí fica muita gente hoje com intolerância ao glúten, não é nem tanto ao trigo, é a essa farinha artificial, ao leite, a esse alimento artificial. Inclusive, Dodge, eles falaram uma coisa tão linda no congresso, eles falaram assim, essa frase eu acho que a gente tem que passar para frente. Não coma um alimento que sua avó não reconheceria como alimento. Olha que lindo. Não é perfeito? Né? Uma caixinha. Sua avó acharia que aquela caixinha era leite? Ela fala, o que é isso, meu neto? E um suquinho de caixinha, ela fala, esquisito isso, não é? E uma latinha, ela fala, esquisito isso. Então eles deram essa dica, não coma alimentos que sua avó não reconheceria como alimento. É uma boa dica, não é? Boa. Eu testo algumas coisas com formiga também. Isso. Eu também não como. Exatamente. E a fruta também, né? Você tem que escolher aquelas frutas que os bichinhos já comeram. Se o bichinho não comeu, você não vai comer também, não é assim? Não vai comer também, é verdade. Você entendeu? Siga os bichinhos.
Não é? Tem que sim aos bichinhos, né? Outra dica que a gente sempre ensina é o ring test, né? Então a gente segura um alimento, o que você quer testar com uma das mãos, geralmente você segura com a mão fraca, tá? Quem é destro, né? Quem escreve com a mão direita, segura com a mão esquerda. Quem é canhoto, segura com a mão direita. Coloca o alimento na palma da mão. E aí faz um anel assim, ó, bem forte, faz força. Se esse alimento tiver mais alimento do que coiso, coiso, né? A corrente elétrica vai passar, você vai ficar forte e a pessoa não vai conseguir abrir esse anel. Se o alimento tiver mais coiso do que alimento, né? Tiver mais metal, agrotóxico, fica fraco. Então isso é um teste bacana que pode fazer, né? Outro teste que a gente gosta de fazer é o dinamômetro. Dinamômetro é um aparelhinho que a gente usa para fazer teste de academia, para ver quanto que está a sua força muscular. Aí, mesma coisa, você faz o teste de força antes, lá, deu 20. Aí você segura o alimento, você faz de novo a força. Se deu 25, é um bom alimento. Se você fez de novo a força, deu 15, é porque o alimento vai te fazer mal. Então, são dicas que você pode estar testando o alimento. Vamos falar um pouquinho da calvície masculina e da calvície feminina, né? Da alopécia, essa da linha média, né? Que a gente chama de alopécia androgenética, né? Que ele falou tanto masculina quanto feminina, que é essa da linha média, né? Que as pessoas falam, não, é genético, não tem cura. Então, o que acontece? Nosso corpo, assim como a gente explicou, ele vai sempre dar mais atenção para os órgãos mais vitais e menos atenção para os órgãos menos vitais. Os órgãos sexuais, eles são menos vitais. Você concorda que o nosso corpo é mais importante bater coração, respirar pulmão, tudo isso mais importante do que reprodução. Então, todas as vezes que você está passando por um estresse crônico, imagina se o ser humano, o homem das cavernas, está fugindo do dinossauro. Ele vai pensar em fazer digestão e procriar? Não. Então, duas funções que fisiologicamente o nosso corpo vai deixar de funcionar toda vez que tem estresse crônico. É a digestão e a reprodução, a liberação de hormônios sexuais, tanto os masculinos quanto os femininos. Aí o estresse, ele pode ser só estresse psicológico? Não. A gente nasceu para ter estresse psicológico. O problema do estresse é a soma de coisas estressantes. Então, você às vezes está comendo alimento errado, está com foco dental, está cheio de parasita, está usando um cosmético inadequado, está usando um shampoo inadequado, está trabalhando num ambiente inadequado, não está se dando o direito de tirar um momento de relaxamento, tomando choque térmico. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, até que fura. Então, esse processo de estresse não é assim, eu sou estressada. Dó de quem que você conhece que não é estressado? Não existe. Não existe. O estresse, ele é um mecanismo de luta e fuga. Ele é para sobrevivência. Quem não é estressado morre, porque não consegue se defender. Então, estressa, calma, estressa, calma. O que a gente tem que fazer é fazer isso que eles falaram lá da medicina oriental. Se você está num momento de estresse, se o seu trabalho é mais estressante, o que eu faço, tá? Segunda a sexta-feira, eu faço dieta de guerra, tá? Imagina que um soldado tá indo para a guerra. Você vai mandar ele comer feijoada? Nunca. Você tem que dar uma alimentação que seja bem digestiva, com bastante substância, né? Um sopão, uma coisa assim quente, que absorva com facilidade e que gere pouco resíduo. Então, geralmente é uma proteína, uma sopa, uma coisa mais, um purê, uma coisa quase que você não precisa mesmo que fazer mais. Você está estressado aqui, sua barriga está meio de férias. O alimento entra por osmose. Final de semana, o que a gente faz? Já dá uma acalmada. Aí você já pode dar uma abusadinha. Você pode comer uma coisa que seja mais indigesta, porque você pode almoçar naqueles almoços de domingo que você fica 2 horas almoçando, não é? Com calma. A gente de segunda a sexta consegue almoçar 2 horas? Ninguém consegue. Não tem como.
Final de semana você consegue. Então você diminuir o seu estresse, você abusa um pouco na comida. De férias, quando você tá de férias, aí pode comer um boi com chifre e tudo, porque aí você tá lá tranquilo, contente, né? Dá tempo de fazer digestão, dá tempo de lembrar que precisa beber água, dá tempo de lembrar que precisa ir no banheiro, né? Você começa a perceber melhor o corpo, e aí aquele mesmo alimento que é mais indigesto, quando o seu estresse está mais baixo, você metaboliza melhor. Então, por isso que parasitas, perguntaram aí, né? Parasitas é mais comum como a gente está estressado. Porque a gente está estressado, baixa a nossa imunidade, é fisiológico, não tem jeito, né? E a gente fica mais suscetível. O que eles orientam no Japão? Eles falam que a dieta de guerra é não comer cru, nada cru, nem pescado, peixe cru, nada cru. Tudo que pode ter bicho. Pode ter bicho. Você está estressado. Se você come uma coisa que tem bicho, seu sistema imunológico está preocupado em gerenciar o estresse. Você pega o bicho com mais facilidade. Então, a gente que gosta de comer uma comidinha crua, melhor fazer isso de final de semana, melhor fazer isso de férias. Quando o seu estresse está baixo, você abusa na alimentação. Estresse está alto, alimentação de guerra. Isso é gestão. Agora, que estão sempre perguntando. Você recomenda o jejum intermitente? Então, isso é super importante, ó. O que acontece? Então, olha só que interessante. Não tem momento, Dodi, que você tá tão estressado que você não tem nem fome? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, você tá fugindo de um dinossauro. Você vai querer fazer digestão? Não. Você entendeu? Isso é o jejum intermitente, é você respeitar o seu corpo. Então, naquele momento que você está com o cortisol alto, que você não está com fome, você não come. Quem observou isso foi o Dr. Hammerman, que é o pai da homeopatia. Ele observou os soldados na guerra e ele viu que os soldados iam para a guerra comendo carne com batata. E aí, quando eles voltavam da guerra, eles estavam alérgicos à carne com batata. Ah, mas os caras já comiam carne com batata e não tinha alergia. É que quando eles comiam na guerra com cortisol alto, o corpo deles começava a achar que quem estava aumentando o cortisol era a carne e a batata. E eles se tornaram alérgicos à carne com batata. Então, quando você está com estresse alto, você libera o quê? Adrenalina. A adrenalina é um hormônio do estresse, ela é vasoconstritora. Ele vai vasoconstrigir o quê? Tubo digestório, que não tem importância, órgãos sexuais, que não tem importância, vai vasoconstringir. O alimento cai lá, se não tem circulação, do jeito que entra, sai. Você não absorve, você não excreta, entendeu? E aí você pode desenvolver uma intolerância alimentar por causa do estresse. Então, o principal jejum intermitente é você respeitar o corpo, entendeu? Inclusive, olha que bacana, eu estive nesse mesmo congresso europeu em 2009 e tinha um palestrante que ele escreveu um livro que eu achei muito interessante, falava como que você vai saber que o seu corpo está no momento de guerra, de paz ou de férias. E ele ensinava a gente comer só quando a gente suspirasse. Falei, nossa, que palestra interessante, vou lá assistir. Então, olha só que interessante. Quando você vai jantar em algum restaurante europeu, você nunca senta direto na mesa. Eles colocam você no pubzinho, no barzinho. Te dão um aperitivo, uma azeitoninha, um queijinho. Aí você começa a acalmar, baixar seu cortisol. Daqui a pouco você suspira. Nessa hora que você suspirou, é a hora que você vai para a mesa para sentar. Aí você começa a comer. Começou a comer, de repente você suspirou de novo. O que aconteceu? Você já encheu o seu estômago e está precisando suspirar para dilatar um pouco o diafragma para caber mais um pouco. Nesse momento, tudo que você come, você engorda. E você não digere. Aí você larga o garfo e fica lá batendo papo, conversando, esperando esvaziar o seu estômago, sem suspirar. Suspirou de novo,
Aí você vai comer de novo, prestando atenção no corpo, prestando atenção na fisiologia. Então eu costumo falar, qual que é a história do jejum intermitente? Tá com fome, come. Não tá com fome, não come. Tá com sede, bebe. Não tá com sede, não bebe. Tá com sono, dorme. Não tá com sono, não dorme. É respeitar a nossa fisiologia. E eles falaram lá no congresso uma coisa muito linda, Dodge. Eles falaram assim, que a medicina ocidental, ela tenta adaptar o corpo do paciente à medicina. Entendeu? Tem que dar um jeito de adaptar. Não, porque é assim, o protocolo é assim, você tem que comer de tanto e tanto. Se vira, se seu corpo é diferente, se você está estressado, o problema é seu. Você tem que cumprir um protocolo. Já a medicina oriental, ela adapta a medicina ao corpo do paciente, a necessidade individual. Isso é o certo, né? Se você está com fome, imagina que o seu cérebro, que só se alimenta de oxigênio e de glicose, está precisando de glicose. Aí você vai lá, não vou dar comida para o meu cérebro. A gente não pode fazer isso. Tem que respeitar a fisiologia, né? Para que o nosso corpo funcione bem. Então, aquela coisa de forçar a criança a comer quando ela não quer comer, isso é muito errado. Eu fiz isso com os meus filhos, se a gente morresse de arrependimento, estava morta já, né? Mas eu forçava, falava, não tem que comer, né? E se já deu para a criança vai morrer de fome, não está com fome aquela hora, oferece daqui meia hora, daqui 1 hora, daqui 2 horas, não é verdade? Para realmente ver a necessidade do corpo da pessoa. Não é toda criança que tem que almoçar meio-dia 45. Cada um tem a sua fisiologia, tem o seu ritmo biológico. E, inclusive, eles fizeram uma apresentação de um trabalho científico comparando 2 grupos de pacientes durante 5 anos. Um grupo de pacientes dos certinhos, que acordava todo dia no mesmo horário, tomava o cafezinho no mesmo horário, o lanchinho no mesmo horário, almoçava no mesmo horário, lanchinho da tarde, janta, dormia no mesmo horário, acordava no mesmo horário, aquele regradinho. E o cara que respeitava o corpo, estava com fome, comia, não estava com fome, não comia, estava com sede, bebia, cada dia acordava no horário, respeitava o corpo. Em 5 anos de estudos, o que eles viram? Que o grupo dos certinhos piorou a saúde em 48% e os que respeitavam o corpo melhorou a saúde em 56%. Ou seja, não dá para pegar a população mundial inteira e colocar num protocolo, né? Porque cada um tem uma vida, cada um tem uma história, cada um tem um ritmo. E nas terapias capilares é exatamente isso que a gente vê. Você trabalha com isso há quantos anos, né, Dodi? Você não vê que às vezes o mesmo protocolo para um dá certo, para o outro não dá outro? Por isso que fala totalmente diferente. Por isso que eu falo muito isso. Aquela pessoa que vai trabalhando com o sensorial, com a coisa personalizada, essa vivência que você tem do olhômetro, do achômetro, do percentiômetro, certo? Isso nunca vai ser substituído por uma máquina, nunca. Então, esse profissional que tem essa intuição, que observa o paciente, que lê o paciente, ele nunca vai ser substituído por uma máquina. Agora, aquele paciente que não está nem aí, próximo, senta aqui, vai lá e faz o protocolo. Esse profissional vai ser substituído por uma máquina, não tem como, você concorda comigo? E essa coisa de ler o paciente, observar, dar o quilômetro a mais, né? Perguntar como que está o sono, como que é a digestão, como que se sente depois da alimentação. É a anamnese. A anamnese é tão importante que vocês ficam batendo na tecla, né, Dodi? Tricologista tem que fazer anamnese. Parece coisa de professor chato, não parece? Professor chato, faz anamnese. Não é. Quantos diagnósticos você não faz pela anamnese, Todd? Imagina. Muitos. Né? Anamnese e propedêutica, exame clínico. Nunca um computador vai substituir o olhômetro, o cheirômetro, o audiômetro do profissional capacitado, habilitado.
Não é fantástico isso? E essa experiência que vocês conquistaram, né, conquistam dia a dia, é o que eu costumo pregar para os médicos, né? Quanto tempo eu demoraria para chegar aos seus pés numa bancada? De mexer em cabelo, saber... Por mais que eu fale assim, agora eu vou querer ser a Doda, né? Vou querer imitar, abrir aqui e fazer essa parte da terapia. Eu teria que estudar 30 anos e você já estaria 30 anos na minha frente. Então a gente tem que trabalhar com parceria, com os melhores, né? Eu faço bem a minha área, que é essa parte de Sherlock Holmes. O terapeuta, ele faz a parte dele, das terapias capilares, da análise, da propedêutica, de olhar como que está essa parte e trabalhando em conjunto. Porque senão a gente começa a virar pato, né, Dodi? Começa a voar mal, nadar mal, correr mal, querer fazer de tudo um pouco e se torna um péssimo profissional. Então a gente tem que ser capacitado e habilitado na nossa área e contar com a ajuda dos melhores em cada área e conhecer para saber indicar. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Sim, verdade, com certeza absoluta. Não é? Verdade. O pessoal aqui tá empolgado aqui. Pessoal, muitas perguntas. Infelizmente o tempo não vai dar mais. Acho que nós temos só mais uns 3 minutos, 4 minutos. Mas a doutora, eu creio que ela conseguiu passar aqui com perfeição aquilo que vocês precisavam saber nessa noite, né? E foi muito, muito maravilhoso. E eu quero agradecer, doutora, por essa gentileza, pelas informações que foram passadas. Reiterar mais uma vez que você tem aqui um fã, tá? Que bacana. Demais do seu trabalho. E qualquer dia que eu passar aí em Campinas, eu quero dar um pulinho, tomar um café. Com certeza, portas abertas. Com chá. E vai ser um grande prazer também conhecê-la pessoalmente, né? Com certeza. E, doutora, você dá cursos apenas para médicos ou também dá cursos para tricologistas não médicos, terapeutas capilares? Essa é a grande surpresa, Dodi. Olha que legal. Esse mundo digital melhorou bastante a nossa comunicação, né? Então, qual que é o nosso propósito? Espalhar e capacitar e habilitar mais profissionais dessa equipe multidisciplinar. Então, além do curso para médicos, né, nós estamos lançando agora próximo o curso online para terapeutas, que isso vai facilitar muito, tá? E estamos gravando bastante material no YouTube. Se vocês acessarem o canal do YouTube, praticamente é um curso grátis que tem lá. Toda semana a gente grava material, inclusive assim, tudo que vocês precisarem de material, de aula, de informação, é só mandar, porque o propósito é esse, colocar o máximo de conteúdo dentro do canal do YouTube, para as pessoas se capacitando e habilitando. Aí o passo 2 é o curso online para terapeutas e profissionais da área da saúde, e para alguns profissionais terapeutas que estão já num nível, né, imagina quantos anos, né, de terapia, a gente abre até a participação nos cursos presenciais, porque a pessoa já está num outro patamar de entendimento. Não é bacana isso? Agora tem que ir passo a passo, você concorda? Tem que ir passo a passo. Então, é exatamente isso, é passo a passo, porque não dá para querer, que nem eu falo, não dá para querer subir no bonde e já querer sentar na janelinha. Quantos anos você tem de estrada? Quantos cursos? Então, quantos congressos? Quantas aulas como professor você teve? Então, tem que começar passo a passo, você concorda comigo? Até qual que é o nosso propósito? Não é sair vendendo curso, é que a gente forme pessoas realmente capacitadas e habilitadas para realmente poder dar um bom atendimento para o paciente, para o cliente e fazer esse tratamento multidisciplinar, um indicar para o outro. Esse é o nosso propósito, né? Não é só, vou vender curso, não é isso. O seu canal no YouTube está com o seu nome ou com o nome do Instituto Sherlock? Dr. Elisate Kaffer, tá lá. Vocês estão, cursos grátis lá, tá? Curso grátis, né? Pode. E quem quiser mais material, manda no nosso, né, na nossa bio, manda dentro do Messenger, que a gente vai
vai gravando essas aulas com esse propósito, com esse objetivo, para quanto mais poder difundir isso, né, Dodi? É o nosso propósito, porque quanto mais gente entender que o cabelo é um marcador precoce de níveis ótimos de saúde, que conhecendo, analisando isso, você consegue ajudar o paciente 8 a 20 anos antes dele ter uma doença, isso é tremendo, isso é verdadeira medicina preventiva, né? Esse é o nosso propósito. Não é bacana?